Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um giro semanal de notícias aqui no seu Clube do Filme, seu podcast. Agora que tem afiliados, vertentes e mais coisa tá vindo aí no futuro, né? Clube do Filme é o podcast quinzenal e o Giro é nosso podcast semanal, no qual nós trazemos aqui notícias sobre filmes, sobre especulações, sobre séries que estão sendo canceladas, que estão vindo aí. Qualquer coisa relacionado ao mundo dos cinemas e das séries, entra aqui no nosso quadro Giro, o seu podcast agora, o seu quadro semanal de notícias. Hoje, participando eu, Michel Martins, como âncora deste episódio, e comigo também, Renan Albuquerque. Tudo bom, Renan? Tudo certo, Michel. Fala, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem e vamos para mais um Giro aí. Mais uma semana de notícias para você, começando agora. Giro de notícias. Trazendo notícias para você, nosso amigo ouvinte. Então, a notícia que abre o nosso giro de hoje é a notícia sobre o Quarteto Fantástico, né? Penn Badgley, eu não sei nem a pronúncia, e Matt Shakman negociam aí possíveis escalações para o filme do Quarteto Fantástico, o filme prometido pela Disney Marvel pra gente, né? Que vai sair lá em 2024, só tem tempo ainda, mas já estão sendo negociadas as escalações, direções, tudo aí pro futuro para poder iniciar as gravações, né? Renan, Penn Badgley é o cara que fez a série You, né? Lá da Netflix, e ele está sendo cotado. Tem um repórter que diz que ele já ganhou, né? Já é dele o papel, cotado para ser o Reed Richards. Assim, eu não assisti You, eu realmente não conheço o cara, esse ator, não sei como ele atua, então acho que é uma grande incógnita, não só para mim, mas acho que para todos os fãs, assim, de como ele se sairia no papel de Reed Richards, né? Olhando para ele, pelo visual, você consegue encaixar ele facilmente como o Reed Richards, né? Ok. Sim. Eu também tenho essa opinião. Eu acho que no quesito aparência não tem muito o que discutir. Agora temos que ver a atuação dele, né? Se ele se sairia bem. É um personagem, vamos dizer, que vai ter uma grande importância pro prosseguimento do universo da Marvel, então tem que ser um cara que aguente segurar essa barra, né? Ele fez alguns filmes e séries aí que não são de todo o agrado de todo mundo, né? Não são grandes sucessos. Eu acho que o maior sucesso que ele fez foi Gossip Girl, pra tu ver, né? De 2007 a 2012. Ele fez ainda essa série A Você, da Netflix. Fez o filme A Mentira, o filme O Padrasto. Então, assim, filmes... Ele não teve nenhum grande destaque em nenhum desses locais e não... Pode ser, talvez, que o filme da Marvel seja algo pra alavancar, né? A sua carreira. Pode ser que isso traga ele de vez pros holofotes, né? E caia nas graças do grande público, porque até agora ele não é um cara assim de destaque, que a gente vai falar, nossa, esse é o cara que vai trazer o Reed Richards pra vida e que vai ser, sabe? Como foi o caso aí do John Krasinski, né? Que interpretou o Reed Richards aí no filme do Doutor Estranho, que foi aclamado, né? Todo mundo quis o John Krasinski por causa dessa petição popular aí do pessoal. A Marvel trouxe o John Krasinski para atuar aí, fazer a pontinha no Doutor Estranho, e estavam negociando com ele para uma sequência, até para ele ser um diretor futuro aí do filme do Quarteto Fantástico. Porém, por divergências aí na parte criativa, enfim, né, a Marvel quer seguir uma fórmula dela, talvez o John Krasinski como diretor queria fazer alguma coisa diferente. Aí parece que ele foi sacado fora, né? Foi retirado aí do projeto e não vai ser ele que vai seguir nesse filme solo aí do Quarteto Fantástico. Pois é, né? É uma pena que ele não siga, porque eu acho que era um cara que, cara, ele encaixa muito no personagem, assim, e é um cara carismático, ele, além de ser um baita ator, atrairia público, né, por esse carisma, assim. Eu acho que é uma grande perda, né, pro elenco. O pessoal na internet fez a fanfic também, né? A fanfic de John Krasinski e da esposa dele, né? Como a Emily Blunt.
a Emily Blunt, né, como a Sue Storm também. Só que ela já falou que ela não quer fazer parte desses filmes de heróis, então já pega e já vai... Pode ser também mais um fator agravante aí para as negociações não terem avançado com John Krasinski como Reed Richards e direção de um filme que demandaria, né, muito empenho, né, como ator e diretor, demandaria um empenho absurdo. Mas pode ser que foi um ponto crucial também, né? A Emily Blunt fala, ó, se tu quiser vai, mas vai dormir no sofá, vai saber. É uma opção, né? A notícia que tá circulando é que o diretor de WandaVision, né? Foi o principal cotado pra dirigir o filme agora, né? Ai, complicado, hein? Matt Shakman é o rapaz. Complicado. O futuro da Marvel, ele é sombrio, Renan. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Conheço bem a tua opinião sobre o futuro da Marvel. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que ainda tem tempo de corrigir a rota. Mas é aguardar, não tem muita opção. É aguardar, ver os próximos filmes, como que vai ser feito, qual que vai ser o caminho que eles vão começar a trilhar a partir de agora. Agora falando de coisa ruim, ó, começa assim, né? Nossa! A Netflix cancelou a série Resident Evil após aí uma temporada só, né? Parece que a série ela não atingiu a audiência esperada para a renovação e a Netflix decidiu aí não continuar. Ela teve uma forte exibição aí no seu início, né? No seu lançamento, primeira semana ficou forte aí no top 10, teve diversas horas de visualização, 73,3 milhões de horas vistas, ficou aí por um bom período no top 10, por 3 semanas, mas... não foi tudo isso, né? Não foi o que eles esperavam. Foi um investimento muito alto aí da série da Netflix do Resident Evil. E será que foi uma coisa boa o cancelamento? Eu brinquei até com isso, Renan. Sinceramente, eu acho que é a melhor coisa que fazem no momento. Gente, eu nem falei pro Renan a minha frase, mas quando eu recebi essa notícia, eu falei, uma das melhores coisas que podem acontecer é isso. O cancelamento da série. A franquia Resident Evil é praticamente um zumbi no momento. Não tem outra explicação que eu consiga dar, cara. Ela tá caminhando capenga há vários anos já, desde os filmes com a... Agora não vou lembrar o nome da atriz. Mila Jovovich. Isso aí. Desde esses filmes até o reboot que saiu, acho que até mesmo foi esse ano, agora a série. É uma franquia que já deu o que tinha pra dar. Eu acho que é hora de dar um descanso, mantém os games onde a coisa tá funcionando. Qual que é, Renan, qual que é a dificuldade de adaptar o Resident Evil? Que não funciona, né? Parece que não funciona o Resident Evil nos cinemas. Será que somos nós tão críticos? Ou será que os produtores eles não sabem captar a essência do que é Resident Evil? Eu acho que você tocou num ponto importante, a essência. Porque eu acho que os filmes... Assim, eu não assisti a série, então eu não sei, não vou saber opinar muito sobre como que ela foi. Mas se você parar pra ver os filmes, eles são muito mais focados na ação, na aventura. E o Resident Evil, ele tem aquele quê de terror, de assustar. Eu acho que nenhuma obra até agora captou bem isso e conseguiu trazer isso pro cinema, pra TV. Ninguém ainda conseguiu captar a essência. Você tocou num ponto bem importante. É que o Resident Evil, ele surge, né, como um jogo japonês, né? É um jogo japonês, da Capcom, uma empresa japonesa, que quer fazer uma história ocidental de zumbis, com aquele herói americano, né? Começa com o Chris, né? Chris Redfield, que é aquele herói, aquele brucutu americano, soldado, né? Só que é aquela estética de terror japonês, que tem aquelas esquisitices no meio, que do nada vai ter um personagem que é um vilão menor que vai virar um monstro, que vai se injetar alguma coisa e virar uma numa... O Resident Evil é sempre assim, né? Ele começa naquele terror assim, mais ok, do nada descamba pra uns bichos gigantes, um monte de olho, tentáculo, porque isso é Resident Evil, é o terror japonês com aquela cara de americano. Exatamente. O que falta é justamente isso, é saber trazer a essência dos jogos pra tela. Até agora foi um fracasso atrás de outro.
será que se não meter uma equipe oriental pra fazer mesmo, será que não fica melhor? Tipo, o pessoal que fez lá o Train to Busan, o próprio Bong Joon-ho, né, que fez o Parasita, será que não colocar uma galera assim? Será que não sai algo com cara de Resident Evil? É uma opção. Talvez seja um caminho, vamos dizer, a ser trilhado, né? Mas eu não sei com quem é que anda os direitos do Resident Evil. Então pode ser que demore para chegar nesse ponto de um cara lá oriental trazer e se conseguir, né, entregar algo genuinamente Resident Evil pra gente. E me dói em dizer, mas infelizmente eu acho que os filmes do Paul Anderson aí com a Mila Jovovich são o que é de mais próximo com os jogos do Resident Evil, né? Infelizmente. Nossa, pra você ver a situação que a gente chegou, né? Eu lembro de pequenos fanservices, assim, durante os filmes, alguns personagens, né, dos jogos aparecendo e coisa, mas nada que se falasse, meu Deus, é aquilo que eu joguei agora nos filmes, nossa, é incrível. Não, nada foi incrível. Pois é. O futuro sombrio da Marvel e o futuro sombrio aí do Resident Evil também, que parece que não importa a produção, não importa quem, se é Netflix, se é o Paul Anderson, se é o quem, não funciona, não adianta. Não tá indo, eu acho que é hora de dar um descanso, segue a vida e vamos embora. Agora, apesar de todos os cancelamentos e futuros sombrios e neblinosos, o que vem aí como uma confirmação, depois de termos, né, questionado esse tempo atrás os cancelamentos da Warner, foi uma confirmação, né? Foi confirmado, então, a sequência do filme The Batman, com Robert Pattinson. E aí, Renan? Ansioso pro Batman 2, The Batman 2? É um pouco difícil, como foi da Marvel, falar isso, mas eu tô realmente ansioso por um novo filme com o Matt Reeves na direção, com o Robert Pattinson no papel. Eu gostei muito do primeiro. Você não tem ideia do quanto eu gostei. Olha, eu não sei se... ele que é um cara defensor assíduo e cego da Marvel, né? Exatamente. Eu não sei, é que, né, eu joguei os jogos da franquia Arkham e esse filme me trouxe a mesma sensação que eu tinha jogando, que é exatamente o que nós estávamos falando agora sobre Resident Evil. É uma coisa que ali eu senti, sabe, que é a essência, aquela Gotham meio sombria, com os caras, sabe, corrupção, tudo ali me transportou pra Gotham dos jogos, assim, que é o que eu, né, a referência que eu tenho, já que eu não li quadrinhos e afins. O próprio Batman do Pattinson, ele passa uma imponência, assim, diferente do que a gente já viu no cinema. A própria dinâmica do filme, em trazer ele mais detetive, sabe, procurando charada. Assim, eu li os quadrinhos, né? Eu tenho a coleção aí dos novos 52 do Batman, tem alguns outros quadrinhos. Ele é parecidíssimo com o quadrinho do ano 1 mesmo, né? A questão daquele Batman cru, aquele Batman que tá começando, que ele é meio sem filtro nenhum. Ele é meio emocionado, ele não sabe lidar ainda com a desaprovação das pessoas. Mas o filme, pra mim, ele tem grandes problemas. Eu não sei se é eu que recentemente estou saturado dos filmes de herói. Eu meio que desisti. Eu tô num nível que, se chegar o filme pra mim assistir, eu assisto, mas eu não quero nem colocar o filme pra assistir. Tô nesse nível assim já. E o filme do Batman, ele começa muito bem, é sensacional. Eu não vou dar spoiler aqui, né? É um filme recente, aí não vou dar spoiler pro pessoal que tá nos ouvindo, mas ele começa, os primeiros 10 minutos do Batman, talvez seja a melhor coisa que já foi feita do Batman nos cinemas. O ambiente de Gotham, com o Batman inserido lá e o medo que ele causa nos bandidos, é sensacional a forma que é mostrada. Porém, o filme ele se desenrola de uma maneira muito tediosa, muito demorada. E, pra mim, Michel Martins, se retirasse as partes com a Selina Kyle, o filme melhoraria 90%. Você e tua guerra contra os par românticos de qualquer herói em qualquer filme. Não é isso, é que se torna muito chato a história dela e atrasa, porque ela tem tempo demais de tela,
demora demais toda aquela construção. O resto, tem alguns outros problemas que me incomodam no filme. O Batman ser meio bobinho, às vezes, não saber... Ele fica meio... Os outros personagens fazem ele de gato-sapato em alguns momentos. Mas a questão de ambientação de Gotham com o futuro comissário, né? Comissário Gordon. Ele ainda não é o comissário. Que no ano 1 é a mesma coisa que acontece, ele ainda não é o comissário no começo, né? O Gordon no Batman 1 do Miller, ele é um policial que acabou de chegar em Gotham e tá descobrindo toda a corrupção. Por isso que eu disse a semelhança, né? Entre Batman 1 e o The Batman do Matt Reeves. Mas enfim, depois de toda essa minha falácia, porque eu quero ver o 2 também. Há uma pequena contradição aí, não acha? Não, eu quero porque eu gostei do visual do Robert Pattinson, eu achei até que o filme ele foi bem feito do Batman, mas poderia ser melhor. Eu vi já que o Matt Reeves está trabalhando no roteiro, grandes chances da Zoe Kravitz retornar como a Selina Kyle, vai ter o Charada de novo, vai ter o Pinguim, ficou muito bom, né? Eu gosto muito do Colin Farrell também, e vai ter o Barry Keoghan ali como Coringa, né? Mas eu até que eu quero ver o resultado, mas vai ser o seguinte, eu vou esperar sair as críticas pra ver se vale a pena eu assistir ou não. Às vezes é bom ir sem expectativa nenhuma, né? Eu te recomendaria isso. Pois é, então esperaremos aí os novos capítulos da novela. Vai ter aí uma série que tá chegando, né? Logo aí do Pinguim pra HBO Max. E assim, Michel, que personagem, você que conhece o Batman dos quadrinhos e a sua imensa galeria de vilões, qual vilão você acha que seria legal de ver num próximo filme do Batman? A Corte das Corujas. Adoraria ver no cinema com este Batman. Interessante. Não que eu conheça, mas interessante. A Corte das Corujas é uma corte de ricos de Gotham que tem aí as suas garras, né? Que são soldados de elite que trabalham aí por baixo dos panos. Então a Corte das Corujas ela é como se fosse uma máfia velada dos ricos que trabalha aí em Gotham. E seria interessante, né? Cairia nesse ramo da corrupção, só que em vez de estar incrustado aí no submundo e na questão da polícia, periferia, da máfia com as drogas, do qual foi o primeiro filme, seria aquela máfia da elite, né? Os políticos, aquela que é mais complicado da polícia chegar. Entendi. Um personagem que eu acho legal e que talvez não seria um bom vilão central, tipo, o grande vilão do filme, mas que seria interessante ver ele ali, eu acho que seria o Senhor Frio, cara. Eu acho interessante, porque tem toda aquela dinâmica da esposa dele tá morrendo, e ele tá mantendo ela lá, congelada, e ele é um... Cara, eu acho legal a história dele, mas eu acho que ele não seria um bom vilão central, aquela real ameaça, assim, mas aquele cara que aparece, que se conhece a história dele, você vê ele se tornando o vilão durante o filme, talvez, não sei. Talvez introduzindo ele nesse segundo filme, vamos juntar as ideias, né? Com a Corte das Corujas, introduz ele pro filme 3. Ele é um... Olha aí. Né? Não sei, jogando ideias aí ao vento, vai que Matt Reeves nos ouve, não sei. Eu soube que ele é ouvinte aí do podcast, então estamos dando ideias aí pro roteiro do segundo filme, já pensando num terceiro. Então tá, marquemos aqui nossas palavras, né, pro futuro a gente ter como prova. O Giro fica por aqui. Semana que vem tem mais notícias pra você. Até lá!